Que a paz amorosa, divina e santa, meus irmãos, de nosso Senhor Jesus, mais uma vez esteja presente, meus irmãos, neste momento em que nos reunimos em Teu santo nome e na comunhão com Seu Evangelho e Sua espiritualidade, aqui nessa casa, no bom propósito, meus irmãos, de orar, de servir, meus irmãos, e conclamar as luzes do conhecimento maior, meus irmãos, a todos os corações, meus irmãos, para que, pela luz do conhecimento maior, os corações se animem, se encorajem, meus irmãos, e adquira esta luz para iluminar, meus irmãos, e maravilhar a existência humana, meus irmãos, com as maravilhas gloriosas, meus irmãos, da evolução, da luz, da paz, do amor, meus irmãos, e do bem. Então, irradiando, meus irmãos, e orando e conclamando a ação da espiritualidade para com todos os nossos irmãos em humanidade que necessitam, que neste momento pedimos, meus irmãos, que possa toda a luz divina estar pairando e iluminando, meus irmãos. E hoje, de uma forma toda especial, fazendo essa ressalva, meus irmãos, neste dia que podemos dizer que vamos comemorar, mas na verdade foi o dia de ontem, 3 de outubro, meus irmãos, que se comemora, meus irmãos, a data do passamento deste Espírito, meus irmãos, maravilhoso de Francisco de Assis, meus irmãos, que no ano de 1295, no 3 de outubro, meus irmãos, desencarnou, cumprindo, meus irmãos, na terra, essa missão maravilhosa, meus irmãos, de luz que São Francisco, meus irmãos, veio trazer. Porque, meus irmãos, no ano 1000, a Terra, meus irmãos, passava por um momento muito difícil na sua transição milenar, meus irmãos. Então, meus irmãos, Jesus e os planejadores divinos, meus irmãos, se reuniram para que uma pleia de espíritos se reencarnasse e viessem, meus irmãos, auxiliar a Terra num momento tão difícil, porque o cristianismo estava totalmente confundido, meus irmãos, e corrompido. E neste momento, meus irmãos, Jesus convoca o seu apóstolo bem-amado, meus irmãos, que é João, meus irmãos, para esta missão, aonde, meus irmãos, se encarna, meus irmãos, João, meus irmãos, evangelista, meus irmãos, na figura, meus irmãos, de Francisco de Assis, e vem, meus irmãos, fazer esta obra da restauração, meus irmãos, da Igreja de Jesus, do cristianismo e do Evangelho, meus irmãos. Então, a encarnação de São Francisco é notável, meus irmãos, porque, meus irmãos, antes dele e depois dele, meus irmãos, nenhum espírito veio, meus irmãos, com esta incumbência tão elevada, meus irmãos, da restauração do cristianismo. E ele o faz, meus irmãos, de uma maneira maravilhosa, meus irmãos, se despojando totalmente, meus irmãos, de toda a materialidade inferior, meus irmãos, encarna o Espírito do Cristo na humanidade, na cristandade, na humildade, meus irmãos, e cria, meus irmãos, a ordem dos franciscanos e cria este movimento, meus irmãos, que na época chama, meus irmãos, a atenção da humanidade inteira, meus irmãos, e comove o Papa da época, meus irmãos, que dá-lhe, meus irmãos, a concessão de criar a obra dos franciscanos, meus irmãos, e trabalhar pelo mundo, restaurando, meus irmãos, o Evangelho do Cristo na pureza da sua essência, meus irmãos. Então, verdadeiramente, Francisco de Assis, meus irmãos, que nos consta, meus irmãos, lidera no mundo espiritual essa corrente fantástica, meus irmãos, dos franciscanos e da sua ordem, amparando, meus irmãos, e socorrendo a terra com o espírito da humildade, meus irmãos, e da caridade. E nós temos no Brasil, meus irmãos, as duas figuras fantásticas, meus irmãos, de almas sensíveis e, meus irmãos, e poetas, que é Vinícius de Moraes, meus irmãos, e Paulo Soledade, que compõe essa bonita música, essa bonita melodia, meus irmãos, que vai ser, meus irmãos, belíssimamente interpretada pelo Ney Mato Grosso, meus irmãos, celebrando, meus irmãos, São Francisco, para que a missão de São Francisco, a corrente de São Francisco, meus irmãos, esteja auxiliando a terra neste momento tão difícil que a terra está passando, meus irmãos. E depois vamos assistir uma belíssima palestra de Dr. Paulo Frutuoso, meus irmãos, que vai nos falar a respeito da consciência.
Então vamos acompanhar essa linda melodia, meus irmãos, que Ney Mato Grosso vai nos trazer, falando, meus irmãos, em versos de São Francisco.